Olá, estamos diante de mais um Pode Criar. É um prazer estar aqui apresentando hoje uma grande amiga de muitos e muitos anos, colega de faculdade, uma pessoa extremamente estudiosa, extremamente detalhista nos conceitos psicanalíticos, faz um percurso assim entre o alemão e o português, tentando aprofundar cada conceito estudado. Então, hoje nós vamos apresentar, e a nossa convidada é Simone Engebrecht, né? Oi. Tudo bom, Simone? Tudo, boa tarde. É muito bom estar aqui contigo, porque realmente, assim, eu te tenho como uma das profissionais, assim, que estuda muito, aprofunda, muito dedicada, né, à psicanálise. Tão dedicada, né, que acabou se encorajando, escrevendo 2 livros que a gente tem aqui, né? O Amor Não é Surdo, Reflexões sobre o Amor. Este é um dos livros da Simone, né? E o outro, Aprendendo a Lidar com a Depressão, também aqui. Simone, me conta um pouquinho, assim, né? O que te motivou a escrever esses livros, né? A depressão, por exemplo, assim, é um tema tão atual, a gente encontra cada vez mais nos nossos consultórios, em diferentes faixas etárias, né? A questão da depressão e nos preocupa imensamente, né? Uhum. Em contrapartida, assim, a gente também tem o tema do amor que tu escreve, né? Uhum. Que me parece que é uma das saídas possíveis para tudo isso, né? Para tudo que a gente tem vivido, né? Questão pandemia, guerra, que são momentos difíceis, né? E que vão aparecendo as patologias no nosso consultório, o sofrimento, né? Uhum. Me conta um pouquinho inicialmente, assim, como é que tu escreveu. E também, queria... Me esqueci de dizer assim, psicóloga, psicanalista, né? Coordenadora de seminários aqui do Espaço Criar, supervisora também, né? Atualmente ajudando a coordenação de ensino, né? Em toda a estrutura da nossa formação psicanalítica. Então, Simone, conta um pouquinho para nós. Obrigada, inicialmente, né, Kátia, já foi apresentando, assim, de um jeito chique, tão bacana, a gente, nesse formato diferente, assim, se encontrando, né? Os livros, assim, e a escrita, eu já faço há algum tempo com essa intenção de levar a psicanálise de uma forma mais acessível a que as pessoas compreendam. Assim como tu disse, eu gosto de estudar os conceitos e tal, mas eu gosto de estudar com profundidade, porque eu acho que quanto mais a gente aprofunda, mais a gente transmite de uma forma simples, né? Então, assim, a ideia dos livros foi essa, assim, trabalhar duas temáticas, assim, que todo mundo se interessa por escutar e refletir sobre esse tema, né? Eu digo outras áreas, e não só porque todo mundo vai se interessar em ler o livro, mas se interessar por conversar disso e pensar, assim, o que um psicanalista tem a dizer sobre isso, né? Então, assim, quando tu disse depressão, primeiro, um tema hoje muito discutido e debatido em relação ao sofrimento, mas a intenção foi marcar muito, assim, que a psicanálise, ela se diferenciou no sentido da patologia, de só colocar um rótulo, né? E eu não digo, assim, só no sentido de ser pouco, mas são de outras áreas. E a psicanálise, então, pretende observar, assim, a singularidade do sofrimento de cada um dentro daquele mecanismo e daquela questão. E depressão, por exemplo, tinha a ver exatamente com a temática que hoje ainda, e agora mais ainda, o Freud tinha diferenciado, assim, o que é mesmo a gente fazer um luto por alguém que perde, se entristecer, e quando a gente não consegue se entristecer, né? Por mais que a gente pense que depressão é tá triste, não é, né? Então, isso que eu quis passar, assim, claro, né? porque eu acho que o que tu tá tentando dizer é, assim, que uma coisa é a tristeza, né? Está triste. Hoje eu tô triste, tô, né? Mais angustiada, então, triste. Outra coisa é uma depressão em termos patológicos, nem que tenha uma gravidade maior, né? Isso que tu dissesse do falar, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente fala de uma forma acessível, né? Eu me lembrei de uma palestra que eu assisti do Moacir Scliar, que eu terminei a palestra e disse assim, meu Deus, como ele fala bem, como fica fácil de entender tudo que ele diz. E depois saí pensando, eu disse assim, claro, ele sabe muito.
E na medida que sabe muito, né, consegue transmitir com uma tranquilidade, com uma segurança. Eu acho que é disso que tu tá falando também. Sim. Que também, quanto mais a gente transmite, mais a gente aprende, né? Porque a gente acaba se escutando, percebendo o que é que a gente quis passar diante daquele assunto e tal, né? Então, isso faz parte. E esses livros, um tinha que ver exatamente com o tema do sofrimento e o outro com essa temática do amor e dos temas, então, que tu estava colocando, assim, dos conceitos da psicanálise. Porque a gente trabalha com o que se chama amor de transferência, né? Então, é para poder trabalhar o que a gente trabalha em psicanálise de uma forma também que fique compreendida. O que significa isso, né? Eu acho que é fundamental a gente poder transmitir a psicanálise e fazer com que a população, de uma forma geral, entenda o que é isso, desmistifique, né? Não fique algo para elites, mas sim para algo que a gente possa perceber que esse método, né? Porque a psicanálise é um método, possa ser benéfico para grande maioria das pessoas, né? Que é uma forma de entender, lidar e trabalhar com sofrimento psíquico. Quem sabe a gente pode falar um pouquinho assim, o que é o método psicanalítico, né? Eu acho que tu estava falando assim da diferença de entendimentos de outras áreas. Por exemplo, ter um diagnóstico, né? Mas na psicanálise a gente trabalha com um entendimento psicodinâmico, né? É um método. O que é esse método, né? Que a psicanálise se propõe? Assim como para transmissão a gente precisa aprofundar bastante, método em psicanálise é diferente de uma técnica, em primeiro lugar, porque ele abrange exatamente toda a possibilidade de escutar de uma forma diferente, né, alguém. E quando eu digo diferente, é diferente de quem? De um amigo, de um familiar, de um outro profissional, né, de uma outra área. A escuta de um psicanalista vai ser uma escuta que vai observar questões durante o escutar, né, o ouvir, de um modo diferente, né? Então, assim, as pessoas vão falar e o psicanalista vai ouvir de um modo diferente. O que é esse ouvir de um modo diferente? Traduz, né? Isso para nós. É assim, quando a gente escuta, enquanto psicanalista, a gente escuta não apenas o que está nas entrelinhas, mas o que a gente chama, né, inconsciente. E as pessoas pensam, mas isso foi meu inconsciente que me mandou aqui, como se a gente tivesse um outro ente dentro da gente, né? Mas o inconsciente é como aquelas partes nossas que não observamos com atenção, né? E alguém que vai escutar o que a gente está dizendo, observando o que aquilo também pode ser ouvido, repetido, que aparece ali, é um psicanalista que vai ouvir e vai devolver, vai tentar poder trabalhar aquilo para a pessoa também ir podendo se escutar, né? Então, assim, mas para alguém se escutar, é preciso que um psicanalista possa realmente ouvir aquilo que está ali num outro modo, né? Com uma outra atenção que a gente chama, né? Que seria a atenção flutuante, né? Eu que gostava de remar, né? Eu sempre dizia que é preciso, para remar, né? É preciso ter um equilíbrio grande, né? Para não afundar o barco. E eu sempre penso que o lugar da atenção flutuante é esse lugar, não é da superfície, não é assim, eu tô tendo uma atenção superficial, mas é de um equilíbrio num ponto específico que a gente pode acessar o que a pessoa tá dizendo ali. E que nem sabe o que tá dizendo, né? Exatamente, nem porque sabe é que tá inconsciente, dizendo, né? claro. Porque a pessoa não se dá conta do que aquilo pode significar e de como ela pode trabalhar aquele ponto. Então, tu falava assim, que por parte do analista, o analista acaba assim, a atenção livre e flutuante a partir do que o paciente está dizendo, né? E aí tem um diferencial significativo, como tu trouxesse. Não é um amigo,
não é a comadre, não é um parente. É importante essa suposta neutralidade, né? Quer dizer, o psicanalista está ali para tentar traduzir esse inconsciente, traduzir essas repetições que fazemos, essas manifestações, enfim, que temos, e que às vezes a gente não entende por quê, né? E então, bem importante pensar assim, bom, por parte do analista, atenção livre flutuante. E por parte do paciente? Aqui cabe o paciente. Por isso que o livro foi O Amor Não é Surdo, porque na verdade o Freud chamou amor de transferência, né? O que significa isso? É uma forma que todas as pessoas têm de se relacionar com os outros e elas às vezes não percebem qual é a sua forma de se relacionar e qual é o seu desejo naquele momento, né? Assim, como é que eu tô me relacionando naquele momento e que eu não reparo que isso faz parte, né, da minha... do meu sofrimento, inclusive, né? Porque eu tô me relacionando com alguém de uma forma que eu não me dou conta. E independente de quem seja, né, eu tenho um modo, né, de funcionamento, de relação, que isso vai aparecer. E aí, o analista vai perceber o que é essa forma de se relacionar, né? Sim. E aí, não atender essa repetição, porque a repetição... em psicanálise é que faz parte do sofrimento, né? Quando a gente repete sem se dar conta. Porque se a gente pensa assim, time que tá ganhando não se mexe. Ótimo, né? Repetir coisa boa excelente. Né? Ótimo. Mas quando a gente repete questões que a gente não consegue sair, né? E daqui a pouco a gente, de novo, caí nessa de novo. Caí nessa. Né? E é desta repetição que tá nas entrelinhas que a gente chama, né, o amor de transferência, e que daí, então, vai ser escutado de um outro... E que isso vai se dando num processo analítico. Esse amor de transferência também é o que sustenta esse processo analítico. Sim, sim. Porque não é uma só relação ou uma forma de se relacionar. Por isso que a análise, a gente usa até a palavra, né, ela divide, né? A análise não é para fazer uma síntese, né? Então, na verdade, não é para resumir e pensar, então tá, eu me relaciono dessa forma, ponto, fecho o livro, né? Não, é para abrir caminhos e poder abrir um espaço seu dentro de si, né? De ir escutando o que tá acontecendo comigo, o que eu tô repetindo agora, o que tá se passando. Então, a ideia é que, por parte do paciente, fale tudo que lhe vier à cabeça. Assim, é um espaço continente, né? É um espaço que ele tem para falar tudo que vem à cabeça, do jeito que ele consegue. Sim. E ali vai se dando, então, nesse encontro entre analista e analisando, vai se dando esse amor transferencial, né? E poder falar, bom, né? E por aí a gente vai chegando, né, ao inconsciente, né? Simone, como é que a gente acessa esse inconsciente, né? Porque também isso... queria que tu me ajudasse, assim, a traduzir, né? Para as pessoas que não são da área. O que é esse tal de inconsciente? Né? Como é que a gente se depara com ele? Que manifestações ele nos traz, né? Eu gosto de utilizar uma metáfora. As metáforas, elas nunca traduzem exatamente aquilo que é, mas a gente pode brincar com elas. Sim. Eu gosto de uma metáfora para o inconsciente, que é a metáfora do iceberg, assim. Que é como se aquilo que a gente sabe, por exemplo, agora estou prestando atenção no que tu está falando, né? E daí prestando atenção no que eu vou falar, isso tudo é da parte de cima do iceberg, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente percebe. Só que embaixo da água tem muito mais. Dizem, né, que 2/3 está para baixo da água, né? Isso, tem muito mais. E para a gente pensar, o inconsciente, além de tudo, ele cresce sempre. Ele está sempre se desenvolvendo e aumentando. Mesmo que a gente torne ele consciente, como eu disse, né, vamos trabalhar, então, com alguém que está sendo atendido e a pessoa vai ter uma consciência daquilo que não tinha antes. Mesmo assim,
o inconsciente ele vai sendo produzido, vão criando novos registros, mais questões vão ficando na memória, coisas que a gente às vezes não está acessando, e isso tudo está guardadinho em nós. Mas o que eu estava falando antes sobre a repetição é que algumas coisas do inconsciente, né, Kátia, elas não vêm para a parte de cima do iceberg com muita facilidade. E aí é que complica às vezes para a pessoa, né? Porque quando a gente pode acessar, criar e conviver com isso tudo que está embaixo da nossa água, né? Tudo ok, mas tem algumas coisas que às vezes nos tornam assim com alguns pontos que a gente não se dá conta e aí essa parte de cima flutuante a gente às vezes pode se atrapalhar, né? Pegar uma rocha, alguma coisa e tinha gelo ali embaixo e eu não vi, né? A gente pode chamar essa parte de cima assim como consciente, né? Isso. E essa parte, esses 2/3, a gente está falando aqui metaforicamente, enfim, né? Não é assim. Sim, mas para ter uma ideia que é bem maior, né? Exato. Nesse sentido, a gente poderia falar que é o nosso inconsciente e que de alguma forma tem um certo comando, vamos dizer assim, ou uma certa influência, acho melhor dizendo, no nosso funcionamento, no nosso comportamento, no nosso jeito de ser. Sim, né? sim. Como é que é assim, né? Eu te falava assim, como é que a gente tem acesso, né, a esse inconsciente? Atos falhos, xistes, sonhos, né? Até mesmo sintomas, né? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Aquilo que aparece que a gente não pensou antes que a gente ia dizer, né? É já uma manifestação desse inconsciente de uma forma mais clara, né? Mas mesmo que a gente lembre de alguma coisa para falar ou para estudar, isso estava inconsciente e a gente torna consciente na hora que a gente está acessando essa memória. Claro. Mas essas questões vão vir dessa forma que tu disse. Atos falhos vão aparecer nos sonhos, muito estudado pela psicanálise, né? Por que no sonho? Isso. Né? Me fala do teu sonho, Simone. Vou contar agora os meus sonhos. Mas tem uma importância muito característica para a psicanálise, os sonhos, né? E não é aquele... O sonho é muito particular, muito singular. Aquela história de deixa eu ir lá para o livro saber qual é o significado do meu sonho, né? Não é assim em psicanálise, né? Sim, porque não é uma tradução simultânea, assim. Isso significa aquilo. É que à noite, como a gente não está tão... como é que eu vou dizer, concentrado naquilo que a gente está fazendo, pensando, o que a gente tem que observar, mesmo, por exemplo, agora estamos sentadas, né? Então, porque estamos acordados, aí a gente sabe, tem consciência do corpo que está sentado. Quando a gente está dormindo, a gente desliga os sentidos e aí a gente pode relaxar. Nesse relaxamento, a gente deixa um tanto a mais desse iceberg da parte de baixo poder aparecer para nós. E aparece nessa maneira, né, numa formação onírica, né, numa formação de sonho e que a nossa consciência vai perceber. É como um filmezinho que vai passar lá e vai despertar a nossa consciência naquele momento em que a gente está dormindo, né? Mas esse sonho sonhado não... Esse sonho sonhado é diferente do sonho contado, né? Quer dizer, quando eu vou contar esse sonho... Simone, vou te contar o sonho que eu tive essa noite. Certamente ele vai ser diferente do sonho que eu sonhei. Sim. Né? E tu falava assim que para essa parte do iceberg vir à consciência tem uma certa censura. Né? Então, é algo que vem à consciência, né? Mas não de uma forma pura e não é o inconsciente propriamente dito. Né? Ali tem traduções, ali tem disfarces, vamos dizer assim. Sim, né? Sim. Porque a gente está acordado e daí a gente vai censurar certas coisas. Sim. E aí, para passar pela nossa censura, vai passar como um filtro, assim, né? E por isso, é interessante a tua pergunta, porque assim iniciou a psicanálise, né? O Freud
Porque antes da psicanálise, o Freud trabalhava com hipnose e que era como, né, assim, a pessoa trabalhando o material da hipnose e aí depois acordava e era comunicado o material da hipnose. Como a gente trabalha com as pessoas, né, sem a hipnose, o que significa isso? A gente vai trabalhar com a parte de baixo do iceberg, fazendo eco no que está na nossa vigilância, assim, né? Ou como é que passa por essa censura, que coisas que a gente censura e tal. Então, essa é a mudança. E o sonho, o sonho contado realmente é diferente e a gente não lembra de muitos dos nossos sonhos, né? Porque a nossa censura realmente daí censurou, fez o seu trabalho, né? Quantas vezes, né, a gente sonha, acorda e diz, eu tenho que levar esse sonho para minha análise, eu tenho que poder traduzir esse sonho, enfim. Tu dorme e depois não lembra mais o sonho, né? Ou nem precisa dormir, assim, chega e diz assim, não, mas peraí, cadê e tu não consegue mais lembrar. Essa é a censura que tu tá falando. Sim, apagou ali, voltou para baixo d'água, né? Sim. E não são questões, e isso é importante trazer assim, ó, não são questões também que causam sofrimento só porque foi para baixo d'água, né? O nosso inconsciente não é assim, a psicanálise trabalha com o inconsciente, então todo inconsciente é cheio de questões difíceis, ruins, complicadas. Não, são só questões que não estão com acesso em relação à nossa consciência, né? E para nós nos conhecermos mais, é importante nós termos mais acesso ao que está embaixo, mas não porque seja algo, eu vou descobrir muitas coisas horríveis, né? Não é nesse sentido negativo, o inconsciente não né? é um bruxo, assim, algo tão horroroso. Exatamente, não é. Num sentido negativo. Não. E é interessante pensar assim, nas características desse inconsciente, né? A questão da temporalidade, da questão das contradições, né? O alto e o baixo, o sim e o não, fazem parte desse inconsciente, né? Fala um pouquinho mais dessas características do inconsciente. Sim, porque quando a gente trabalha o método, então, que nem tu disse, a pessoa vai vir para análise... Desculpa. Uma aguinha aqui. E aí, vai vir para análise e vai contar, vai falar, né, as coisas que vão vir na sua cabeça à medida que aquilo vai vindo. O que significa isso? Que as nossas memórias, elas estão todas associadas em complexidade, né, dentro do inconsciente. Então, assim, por isso que não adianta fazer uma tradução simultânea. Isso significa aquilo, né? Porque uma coisa, ela está associada com muitas outras. E para ela estar associada a muitas outras, ela está associada por similaridade, por simultaneidade, quer dizer... eu me lembrei, fui tomar café e aí me lembrei, semana passada peguei uma cafeteira, vi uma cafeteira bonita, vermelha, né? Então, assim, isso foi associado por questões similares. Café associou com a cafeteira e aí eu lembrei. Com uma pessoa querida com quem eu tomava café, por exemplo. Exatamente. Agora, se eu associar assim, e naquele momento, né, junto com o tomar café, junto com isso eu estava fazendo um trabalho X. Aquilo foi associado pelo tempo junto com aquele material na minha memória. Só que quando eu acessar isso, vem tudo misturado. Não, por quê? Porque o inconsciente é atemporal, não é assim, eu gravei as coisas de ontem no arquivo de ontem, as coisas de hoje no arquivo de hoje. Não. Tudo vai sendo registrado e lembrado, associado depois na lembrança também com esse ir e vir, né? Então tu tá dizendo assim que algo que aconteceu ontem, como algo que aconteceu há 10 anos atrás, dentro desse inconsciente podem ter a mesma força, a mesma intensidade e a mesma representação. Porque o inconsciente é atemporal. Isso, exatamente. Né? E às vezes a gente até lembra
assim como tu disse, dos atos falhos, a gente lembra, às vezes, de um fragmento que parece sem importância, mas é aquilo que a censura deixou passar, né? Mas que estava associado àquele outro material importante que a gente botou lá para baixo, né, do iceberg, e que vem junto, né? Então, às vezes a gente lembra de uns detalhes que parece assim, mas isso parece não ter sentido. Por isso que o método trabalha com as palavras e as associações da maneira como elas vão vindo, né? Não assim, primeiro agora tu fala da tua infância, agora tu fala da tua adolescência, agora... Não, porque tudo na nossa história vai vindo, sendo trabalhado, e o momento presente vai sendo... criando novas associações e novos laços, né, com aquele material. Claro. Eu fiquei pensando no que tu diz, assim, eu costumo pensar que a nossa vida é uma espiral, né? Que tem um início, obviamente, né? E que as coisas vão tendo uma sequência à outra, né? Então, bom, o meu jeito de ser hoje tem a ver, tem motivos de ser, né? Alguns eu conheço os motivos, outros não. Outros eu vou para análise para saber por quê, né? Saber por que eu repito, por que eu faço assim ou assado. Acho que esse é um dos objetivos da análise, e trabalhar aquela repetição que se torna um sofrimento, que se torna patológica ou que não está tão bem assim, né? Sim. E uma outra coisa que eu me lembrava do inconsciente, assim, que ele ele aceita contradições, né? Dentro do inconsciente não tem algo moral, né? Sim. Como é que é isso, Simone? É porque os conceitos que a gente vai gravando no inconsciente, eu digo conceitos porque estão marcados como se fossem coisas, né? Se a gente vai definir assim, o que é noite, o que é dia, né? É difícil a gente fazer uma definição, ou o que é o copo, o que é a água, né? Então, assim, a gente pode definir pelo material, pela cor, pela forma, por vários critérios, né? Mas o que quer dizer mesmo é a forma como a gente registrou e entendeu que era aquele elemento, que depois a gente até refere que tem uma palavra, né? Mas tá gravado lá dentro dessa maneira. Por isso que todas as questões vão sendo contraditórias, né? Não tem assim, como eu disse antes, não tem esse caráter, isso é ruim, aquilo é bom. E mesmo as sensações, né, vão ser da nossa consciência, porque daí a gente que vai dar o tom depois para aquilo que a gente simplesmente gravou, né? E eu acho que uma coisa importante que tu dissesse assim, tu estava falando da questão da memória, tu estava falando que, por exemplo, eu pego essa xícara, né? O cafezinho que eu tomava com a amiga. Isso tem uma representação afetiva, quer dizer, para ti pode ser só uma xícara, mas para mim não. Essa xícara tem uma representação. É quando eu fiz lá o Pode Criar com a Simone e tem uma importância. Então, vai lá, acontece alguma coisa. Perdi. Porque tem todo um afeto ali, tem uma história ali, né? E isso é muito singular. Sim, sim. É. E por isso que na psicanálise os rótulos, eles não vão entrando, não valem. Não valem. Por quê? Porque é tudo singular e daquele momento, né? Porque também, assim, se a gente tá vivendo hoje como ontem, né? Pode ser um sofrimento. Por quê? Porque a gente não tá olhando que questões de agora são diferentes e me trouxeram e vão ressignificar questões antigas, reconstruir questões anteriores, né? Então, assim, se eu tô funcionando no hoje, né, que eu traga as questões de ontem de outras maneiras. Então, por isso que eu aceito o contraditório, né, dentro do nosso inconsciente vai estar tudo noite, dia, mas daí a noite tem a ver com agora, meia-noite, mas em tal lugar não é fuso horário, ou a noite tem a ver com uma festa, ou a gente, não, mas é o meu trabalho, acontece à noite. Então, assim, que associação a pessoa vai fazer com aquele tempo, né? Por exemplo, com aquele conceito de noite. Claro. Né?
claro. O que representa para ela isso? É uma corujinha, é o ZZZ Ou a noite pode ser assustadora para uns, tranquilizadora para outros, né? Sim. E aí eu pensei que algumas vezes a gente escuta de alguns pacientes assim, eu já contei toda a minha história para minha analista anterior ou para analista, enfim. Agora é começar tudo de novo, né? Mas não é começar tudo de novo, né? Sim, é outro momento, outra experiência. É outra né? história e contada. Não vai, isso mesmo, outra história contada. É bem isso, né, Kátia? Porque a gente nunca está contando a mesma história, ou se a gente vai contar um fato mais de uma vez, e muitas vezes questões difíceis a gente tem a necessidade, inclusive, de contar para várias pessoas para ir elaborando, né? E aí é aquilo que eu estava falando. Bom, daí são as conversas com os amigos, com familiares, com outras pessoas, e que às vezes fazem com que a gente elabore, né? A gente conta, repete aquela questão e daí a gente faz uma elaboração, né? Como as crianças fazem em relação às histórias infantis, né? Que elas têm a necessidade, de né? Contar. Repete aí, repete. Já contou não sei quantas vezes, mas ela quer que repita aquela história. Aquela história, né? Para até elaborar aquela história que tem sentido para ela inconsciente, né? Então, essa repetição pode ocorrer conosco também, né? Que a gente conte uma história até que a gente elabore. Só que na psicanálise a gente conta e fala novamente sobre um assunto de um modo diferente. Daí que vai ter essa escuta específica em relação ao que trouxe repetido, o que trouxe diferente, o que foi aparecendo. Isso, né? que tu falasse agora me fez lembrar o que o Freud dizia em relação aos sonhos, né? Às vezes pedindo para o paciente repetir o sonho, né? E ele dizia assim que ele ficava atento não só a repetição do conteúdo do sonho, mas principalmente o que foi acrescentado ou suprimido nesse novo relato. Recontar. Né? Sim. Então, eu acho que isso é importante pensar. E que tudo a gente acaba escutando em psicanálise como um sonho, né? Não que a pessoa tenha sonhado aquilo que está contando, mas a gente escuta como um sonho nesse sentido que tu está trazendo, né? Porque a gente está atento, mas por que isso foi esse elemento foi associado com aquele, depois repetiu, mudou a voz, aconteceu mudou a ordem, não sei o quê. Né? Então a gente vai observando com uma atenção as narrativas. Sim, né? sim. E que tu dissesse, né, que os sonhos, por exemplo, foi por onde o Freud foi descobrindo o inconsciente. Né? Eu acho que essa é a grande importância e o grande diferencial da nossa profissão, da nossa área, na nossa escuta, né? Trabalhar com esse inconsciente, ajudar a traduzir, né? E quando fala assim, ajudar a traduzir, é importante também trabalhar a ideia assim, que quando alguém busca tratamento, claro que ele vem buscando um alívio desse sofrimento, né? Com a esperança que nós, psicanalistas, a gente tenha a resposta para aquele sofrimento, né? Sim. E como tu dizia assim, é muito singular, é muito próprio de cada história, né? Então, essa história e esse sofrimento é a partir de vivências, enfim, que é daquele sujeito, né? Sim. E essa escuta analítica é o diferencial para ajudar a traduzir, né, o que a pessoa não consegue fazer sozinha. Com certeza. E o tema, né, Kátia, assim, quando a pessoa vai buscar uma ajuda, sim, é para um sofrimento, mas é para um sofrimento que ela não está conseguindo acessar, né? Que era aquilo que a gente falava antes da repetição, né? Então, assim, como sair de uma repetição, né? Não é simplesmente fazer ao contrário, num sentido comportamental, né? Assim, vou me comportar diferente. Não, é um sofrimento dentro do sujeito, né? E que muitas vezes parece assim, mas é que o meu problema é o mundo, gostaria que o mundo fosse diferente. Mas na ajuda que a gente vai oferecer, né, em relação a psicanálise traz, né, é exatamente em relação a esse sujeito ter, na sua singularidade, mais autonomia em relação ao que está vivendo, né? Ao que está sentindo, para poder ir acessando a
a si, né, de uma forma mais clara, né? Muito, muito legal isso que tu está dizendo, assim, quero que o mundo externo mude, né? E a psicanálise propõe a mudar o mundo interno, né? Como é que a gente vai enxergando esse mundo externo que está ali, não dá para mudar tudo e todos, né? Como é que eu vou me abastecendo, buscando recursos para lidar com esse mundo externo, mas a partir do interno. Sim. Né? Sim. Eu acho que essa é a proposta. E aí, muitas pessoas se queixam, mas é um processo tão demorado, né? É porque tu está dizendo assim, que é diferente, não é uma mudança comportamental. Aí tem uma diferença importante. Isso. Porque é a forma como a pessoa vai se escutar e, inclusive, observar o que vê no mundo, né? Claro. Porque se eu penso assim, tal situação me causa um sofrimento, eu estou enganada. Não é uma situação que causa, é como aquela situação acessou questões minhas e aí me causa o sofrimento. Mas que questões minhas são essas, né? Claro. E é essa a descoberta, porque senão eu fico tentando mudar a situação que eu acho que é a causa do problema. E aquilo engatou realmente em algum problema, mas é algum problema que é o externo que engata no interno. Isso, E aí, por isso que tu disseste antes na questão moral, né? Assim, que não é assim, então vamos ver de quem é a culpa. Então, não, é do mundo ou é... então é minha. Não tem essa ideia, né? Sim. Da culpabilidade ou da moralidade no sentido, assim, de quem fez uma coisa errada. Como se a gente fosse corrigir alguém, né? Porque o errado para um pode ser o certo para o outro, né? Isso. Uma outra questão que tu trouxesse, que eu acho que é fundamental a gente poder esclarecer, nós psicanalistas, né? Algumas vezes a gente escuta assim, a psicanálise é demorada e a pessoa fica dependente, né? Mas tu estava dizendo exatamente o contrário, né? Que é poder trabalhar a autonomia. Exatamente. E cada encontro é necessário que faça um movimento, né? Então, assim, é demorado, mas como o Freud disse, não tem assim, é tanto tempo, vai ser tanto tempo, não. Mas cada encontro tem que fazer essa diferença, né? Essa diferença naquilo que eu estou acessando né? Então, assim, todos os encontros, né? Assim, vão propiciando essa... mudança, né? Claro. Mas não é assim, eu vou chegar a tal mudança ou a tal mudança, né? Não é nesse sentido. Sim. Mas também não é assim, em uma vez eu mudei totalmente. O que é a mudança? Como eu disse, não é no comportamento. Isso são questões bem profundas em relação ao contato que cada um tem consigo, né? Claro, porque daí, nesse contato consigo, a gente vai aprendendo a se conhecer. Porque por mais que nós sejamos assim, eu sou a Kátia de Azevedo Araújo, eu me conheço. Não, tem uma parte que inevitavelmente a gente não conhece. Sim. Né? Então, é isso que a gente vai em psicanálise trabalhar. Eu vou me conhecer. Inclusive conhecer as minhas limitações. Sim. Né? Eu acho que tem uma confusão, às vezes, assim, vou me tratar, vou ficar bem, vou ficar zen, vou ficar perfeita. Não, isso não existe. Né? Sim. A ideia é poder se conhecer, inclusive conhecer as nossas imperfeições e lidar com elas. Exatamente. Né? E como tu disseste, as nossas limitações, porque isso também é um lugar de autonomia, né? Exato. Quando eu reparo aquilo que eu não consigo, né? Eu também posso observar, sim, mas então que escolhas que eu tenho e não as que são impossíveis para mim, né? E dentro das escolhas que eu tenho, eu poder ir realmente fazendo opções, observando e assim, acessando o que é meu, né? Assim, claro. O que faz parte desses encontros. Simone, tu falasse uma questão assim, eu acho que a gente pode linkar com a atualidade, né? Tu dissesse assim, a gente estava falando do mundo externo, do mundo interno. Né? A gente passou e está passando, não cessou ainda, por uma questão pandêmica. Né? Quer dizer, é da ordem de um traumático. Ninguém esperava, ninguém teve controle sobre isso, enfim, é da ordem do traumático. E esse traumático, que é da ordem do externo, né, tem repercussões no interno. Né?
E cada um, certamente eu, tu, né? Cada um de nós reage diferente a esse traumático, né? Um vai, né, ficar mais angustiado, mais obsessivo, o outro vai psicotizar, o outro vai, né? Enfim, diferentes manifestações frente ao mesmo estímulo. Né? Aí tem, de novo, a gente parte para a questão da singularidade. Sim, né? e mais singular ainda que pensamentos vão ser produzidos por cada pessoa. Porque como tu disseste antes, assim, como é que eu vou me conhecer? Me conhecer significa eu saber, inclusive, o que eu estou pensando neste momento, né? Então, assim, e nesse momento não vai ser o mesmo pensamento que eu vou produzir daqui a 1 hora, né? Então, assim, e isso tudo é também a minha história, né? A história não é só aquilo que a gente vivencia externamente, mas aquilo que a gente vivencia internamente. E imagina quantos pensamentos a gente produz ao longo da vida, ao longo de um dia, né? E isso tudo é a gente, né? Sim. É como a gente está no mundo, né? E esse pensamento é que vai podendo ser acessado mais pela pessoa para que ela observe o que é mesmo que ela está pensando. E não só uma opinião, mas realmente a produção de pensamentos, assim. Como tu disseste, em relação à pandemia, né? Que pensamentos vão sendo produzidos, né, por cada um em relação a cada situação vivida, né? Assim como toda a tristeza, né, que eu estava falando antes em relação ao tema do luto, toda a tristeza em relação às perdas, mas a tristeza de cada um vai ser junto com as saudades específicas, né, de cada um, os prejuízos de cada um, o que cada um viveu, né, em cada situação. Até porque nessa realidade de pandemia, teve pessoas que perderam muitas pessoas próximas, muitas pessoas queridas, outros não perderam tanto, mas tiveram notícias disso e um sofrimento não exime o outro, né? A intensidade disso, mesmo que eu não tenha perdido alguém próximo, mas eu posso ter sentido isso de uma forma muito intensa, né? Sim. E aquilo que a gente perdeu em relação a todos os contatos, né, também. Então, assim, as pessoas que não estavam ou aos contatos que a gente não teve, porque é diferente. Eu tive contato, falei com a pessoa ao telefone ou não, né? Então, assim, são vários os prejuízos muito complexos durante esse tempo, né? E esse momento, né, de a gente pensar, o que eu penso, não é só ter uma opinião, é ruim, é bom. Não, mas tudo que eu penso e produzo, porque, inclusive, assim, no sentido criativo, daí indo para uma outra parte nossa, né, assim, o que a gente cria de processos de pensamento ou de processos criativos no sentido realmente de uma produção, né, assim, eu vou pintar, vou desenhar, vou escrever, né, claro. Então, assim, isso também são questões que fazem parte do nosso ser, né, o que a gente vai compartilhar com o mundo, né, só que como tu disseste, né, num momento traumático, toda essa produção, ela fica também paralisada, né? Por quê? Porque eu estou tendo que elaborar muitas perdas, né? E aí, esses não se produz assim como se fosse só uma produção de, então eu tenho que produzir como se fossem... produtos, né? Não. Produzir como produtos, mas eu digo assim, só ir fazendo, sim, né? Sim, até porque tu falasse assim, todo o processo sublimatório, né? Assim, como é que cada um, o tempo de cada um para absorver o traumático nesse aparelho psíquico, né? A relação com o interno, quer dizer, é a consciência, a relação com o inconsciente também, né? E como é que esse aparelho psíquico vai lidar com esse traumático. E alguns paralisam, outros vão sublimar, vão né, ou escrever, ou pintar, ou cantar, de uma forma de lidar com esse novo que surge, né? Então,
é fundamental, assim, esse conhecimento que a psicanálise propõe do sujeito. Né? E que formas, que saídas possíveis. Não é lidar, como a gente falou assim, com a perfeição, não, porque a gente vai lidando com as imperfeições. Mas assim, a partir disso, que saídas possíveis a gente pode ter, né? Para que se torne produtivo, capaz, mais autônomo, como tu dissesse. Sim, né? com uma possibilidade reflexiva, né? Exato. Não só assim, algo me atingiu e eu saio fazendo, mas o que eu reflito sobre aquilo, que intervalo é esse, né? Então, assim, são duas questões que a gente hoje precisa privilegiar um tanto a mais. Eu digo privilegiar não como um culto à tristeza ou um culto ao pensamento e à racionalidade, mas privilegiar no sentido de não passar por essas duas questões, né, que é o pensamento e processo reflexivo e a tristeza, Sim. como se não existisse, né? Como se tudo eu tivesse que, não, isso não é triste, não sinto, né? E porque, na verdade, a dor, né, e isso o Freud traz também, assim, ela é um sinal de que algo precisa ser protegido, né? Então, assim, sentir dor, né, é importante para que algo seja, né, seja observado. Eu me lembrei do Freud quando ele perde a filha Sophie, né, quando perde o neto, e falava da dor, assim, da imensa dor que ele teve a partir, obviamente, dessas perdas, né, e ele disse que uma das formas de lidar com isso foi trabalhar e escrever, né, então foi o jeito que ele, né, próprio de ser, de lidar com isso, e deixou tantas contribuições para nós, né? Simone, eu queria resgatar algo que tu estava falando antes, assim. Tu falava que nesse iceberg, né, assim, entre o inconsciente para o consciente tem uma defesa, tem uma censura, né? Tem algo que acontece ali que a tradução não vem pura e simples, né? E então a gente está falando assim do recalcamento, da repressão em outras traduções, enfim, né? Que me parece que é algo que faz parte desse aparelho psíquico que é protetor. Na verdade, essa censura não é uma censura, né? Como é que é isso, assim, né? Fala um pouquinho mais para nós. Sabe que durante a pandemia até eu tinha trabalhado bastante o tema da negação de várias formas, né? Porque em psicanálise e os termos em alemão, como tu tinha falado, né? Vai trabalhar vários modos da gente negar ou ter acesso a alguma questão, né? Seja ela externa ou seja ela interna. E o recalque, ele é uma forma, né, de eu não enxergar alguma coisa que está se passando, né? Mas por quê? Porque tinha, né? E aí que o Freud observou, assim, quando tem questões contraditórias e que essa contradição me dá muito trabalho, né, interno, eu elimino a contradição, eu deixo uma das partes como se diz, então, recalcada, né? Eu não enxergo uma das partes, porque ela entraria em contradição com uma parte que eu enxergo. E aí eu prefiro só enxergar essa e não a outra, né? E todo esse modo, eu prefiro isso e não aquilo, não é feito de forma consciente, assim, escolhendo. Mas o nosso aparelho psíquico, ele faz esse tipo de movimento, porque são movimentos, né, de negação, e que uma parte fica assim e a outra eu posso, então, conviver. Então, é para me proteger, mas não me protege, né? Porque é para me proteger de uma contradição, porque tá me dando muito trabalho. Mas, se um dia eu puder conviver com essas contradições e poder dizer não a uma das partes e fazer a escolha e tá tudo ok, né? Aí, como o Freud diz, eu posso fazer um juízo de condenação, né? Ele traz esse conceito. Daí eu faço uma escolha e digo, eu não vou fazer isso, eu sinto isso, né? Eu gosto dessa pessoa, não gosto dessa pessoa, mas mesmo não gostando, eu vou conviver com ela, né? E isso é eu poder ter essa ambivalência, essas contradições de uma maneira consciente, né? Mas o recalque
faz isso. Só que existem outras formas de negação, né, que daí elas desprotegem mais ainda, né? Assim, por quê? Porque eu vou sempre eliminar uma parte do que eu posso observar, perceber, né? O recalque vai ser uma contradição e uma negação em cima disso, que vai se fazer ao longo do desenvolvimento, inclusive para dar um espacinho para eu ter, assim, mais energia para ir para frente, né? E, na verdade, todas as negações que a gente faz, elas são, de certa forma, para tentar, assim, não enxergar certas coisas, para dar um espaço. Só que o problema é que, como a gente colocou antes, né? Se isso vai sendo repetido, daí eu tô usando uma forma de me proteger que vai ficando não mais protetora. Claro, né? claro. Quando tu estava falando da negação, de novo trago para a atualidade, né? Pensando na pandemia, né? O quanto foi fundamental poder conscientizar a população, por exemplo, do uso da máscara, né? E a gente se deparava com situações que as pessoas não queriam usar máscara, ou, né, ou minimizavam né, a Covid, enfim. Né? Sim. Isso seria uma negação? Isso, e aí uma negação de outra ordem, não dessa do recalque, mas uma negação, né, de um outro movimento, que é assim, na verdade, para eu estar discutindo se eu uso ou não uso máscara, eu estou negando por que eu tenho que usar máscara, né? Que eu quero passar assim, faz de conta que não tem o vírus, né? Que não tem uma pandemia aí que eu não corro o risco de morrer e as outras pessoas não correm o risco de morrer. Então, assim, e isso pode ser tão assustador, né? Pode não, isso é muito assustador. E como eu lido com esse susto, com esse medo, vai me dar o tipo de mecanismo, né, que eu vou utilizar para não enxergar certas coisas, né? Porque o usar ou não usar máscara é para negar que tem um risco. Que tem um risco. E no fundo, negar o risco à morte, à finitude, e aí remete à onipotência, né? Comigo nada vai acontecer. Exatamente, né? Assim como se eu disser, não, mas vai bastar eu tomar bastante água, que daí eu não pego o vírus, por exemplo. Daí também eu criei uma outra ideia para não me haver que que não tem uma cura, que tem essa possibilidade, aquela possibilidade, que as pesquisas fazem parte de quem estuda para isso, né? Então, assim, todas esses equívocos, né? Entre aspas, porque não são equívocos apenas, cada pessoa vai se utilizar, às vezes, de algumas questões para poder se proteger daquilo, mas como tu trouxeste em relação à pandemia, às vezes para eu me proteger de uma sensação de medo, eu posso me colocar em risco, então ao invés de eu me proteger, eu tô me desprotegendo, né? Claro. Então, e isso que é o contraditório para a psicanálise, por isso que a gente pensa assim, mas se alguém tá vindo para tratamento, né, seria, então não repete, sim, mas a pessoa não repara o que foi que acionou ela não perceber certas questões dela mesma, né? Por que ela ficou meio apartada, né? De uma parte sua importante, né? Que às vezes pode botar em risco, como tu disseste. Exatamente. Claro. E ela daí se encaminha sempre para algo que sempre volta numa situação que daqui a pouco, mas eu me coloquei assim, por que fiz isso? Então, né? Se eu entendi bem, o que tu estava trazendo é que esse recalcamento, essa censura, ela pode ser uma censura protetora, mas ela pode desproteger em algum momento. Sim. Principalmente quando tá mais do que apenas uma censura, né? Porque assim como a gente estava conversando antes, assim, se eu achar que, mas o meu problema não é comigo, o problema são as outras pessoas que me fazem isso, aquilo outro.
Então, assim, eu tô colocando para fora, né? Colocando para fora, eu digo, acreditando que tem algo fora de mim que me causa isso. E aí, eu tô, de certa forma, não olhando o que tem dentro de mim. Sim. Porque se tem questões externas que me atingem, sempre vai existir, né? Agora, que questões internas que eu não tô observando? Então, isso que é como se fosse o foco da atenção, né? Claro. Por isso que utilizei o termo negação, né? Que nesses mecanismos todos do Freud, todos eles, de certa forma, poderiam dizer, vou negar certo ponto ali. Mas não, são mecanismos específicos, né? E que a gente tem que observar o que é o conteúdo do que a gente não está percebendo. Né? Tá bem. Quando tu falasse a questão da hipnose, né? Tu dissesse assim, bom, foi um método que Freud usou lá nos inícios e depois ele se deu conta que não era tão eficaz ou tinha grandes limitações. Não que a psicanálise não tenha, né? Assim, bom, a psicanálise se destina a... Né? Cada vez a gente ampliando mais as questões da analisabilidade, mas enfim. Mas o Freud se deu conta que simplesmente dizer, né, para a pessoa o que tinha dito sobre a hipnose, né, aumentavam as resistências ao invés da pessoa se apropriar daquele conteúdo. Né? Então, pensava assim, a resistência desse aparelho psíquico, o recalcamento, a resistência, são os funcionamentos, né, fazem parte nesse trânsito psíquico. Né? Então, por isso, assim, bom, ele abre mão da hipnose e ele vai para o método psicanalítico através da associação livre, da atenção livre flutuante. Né? Mas não que não existam resistências ainda. Sim, né? Porque a diferença, e aí que foi criada a psicanálise, é que a pessoa vai ter propriedade, né, daquele movimento que vai executar dentro de si mesmo, né? Então, sob hipnose, mas sobre vigilante, né? Então, ela que vai poder observar as suas censuras, né? As suas questões. E as resistências vão ser todos esses movimentos, porque se a gente executou determinados movimentos para não perceber algo, era porque esse algo nos causava alguma coisa, né? Ou desagradável, ou depois o Freud até descobre que não é apenas porque era desprazeroso, né? Mas por outros motivos. Só que o que acontece? Se esses movimentos foram feitos por um motivo, não basta eu simplesmente descobrir e eu deixo de fazer isso, né? E ponto. Como a gente estava conversando sobre o tema da pandemia. Se eu pensar assim, eu estou discutindo se uso ou não uso a máscara, mas é para me nem pensar no risco. Então agora eu sei que tem risco. Tá, mas daqui a pouco de novo vai vir o desejo de que não tenha risco, de que eu seja assim forte acima de qualquer pessoa, seja mais forte que os outros e tal, ou que as pessoas não precisam se importar, que o problema é pequeno. E essa forma, ela vai repetir, e isso vai fazer parte, né, do movimento de resistência. Resistência é como, eu uso também uma metáfora para falar disso, que é como a resistência de chuveiro, né? A resistência do chuveiro é uma espiralzinha lá, que vai provocar calor e aquecimento, ao invés de só conduzir eletricidade. Porque se fosse para conduzir eletricidade, não precisava de um fio tão fininho, enrolado tantas vezes. Né? Então, é para conduzir eletricidade, enquanto isso vai largando o calor. E a resistência em psicanálise é mais ou menos com esse movimento, né? Porque vai fazer todo um percurso diferente para a gente não perceber algo, mas ela tem uma finalidade específica e que a gente tem que reparar que finalidade é essa, né? Por que a gente está repetindo? Que finalidade tá nisso, né? E aí que o Freud também descobriu bem mais adiante, né? Foi 20 anos depois, 1920,
que ele descobriu que dentro dessas resistências e dessas repetições, não é apenas que a gente foge do que é desprazeroso, mas aí ele descobre o tema de que existe em nós uma tendência a repetir as coisas, mesmo que elas sejam, né, desagradáveis. Né? Então, assim, essa ideia que eu trouxe antes, brincando, em time que tá ganhando a gente não mexe, não, a gente não gosta de mexer em nada, na verdade, até nos times que estão perdendo, né? Então, assim, a gente tem uma tendência dentro de nós, né? E essa tendência se chama pulsão de morte, e ela está em todos, né? Então, assim, também as resistências vão ter relação com isso, né? Claro. É fundamental. Acho que tu toca um pouco assim no tema do masoquismo, né? Que às vezes as pessoas ficam curiosas quando dizem assim, não, mas tem prazer no sofrimento. Como assim? Tu tá louca, né? Não, e é verdade, né? Mas acho que esse é um tema que pede outro povo de criar, né? Sim. Simone, eu queria pensar contigo assim, psicanálise, né? Como é que eu estudo? O que é preciso, assim, não basta eu ser psicóloga, não basta eu ser médica, né? Ou, enfim, ter uma graduação. Tem a formação psicanalítica, né? Que vai se tratar desse estudo, né? Fala um pouco, assim, como é que é se dedicar a ser um psicanalista? O que eu preciso fazer para isso? Né? A formação, né, a gente pode pensar, é comum, então vai ter um formato, né? Não, mas é uma ideia realmente, assim, de a gente fazer isso de uma maneira interminável em relação ao estudo, só que o estudo teórico é uma das pontas do que a gente chama, do que o Freud chamou, né, um tripé em relação ao tornar-se psicanalista. Uma das pontas é essa, estudando. Mas basta eu pegar os livros do Freud, estudar os livros do Freud, daí agora eu sou psicanalista. Não, né? Tem uma outra, e várias vezes, né? Porque é uma formação interminável, porque a gente está sempre relendo, observando material, né? E é exatamente como esse tema da transmissão, de o que agora me deu tal curiosidade, eu vou lá, observo de novo o que esse texto, esse conceito tem a ver. Uma outra ponta é a ponta da supervisão, né? Que é exatamente um analista vai contar com um analista mais experiente, né? Para que ele possa observar questões em relação ao trabalho feito e observar a partir do relato, né? E não, ele vai junto para a sessão, né, do paciente. Não é um supervisor assim que nem em fábrica. É importante a gente dizer isso porque de repente a pessoa pensa, então tem alguém que fica olhando a gente ali, né? Não, é alguém que vai observar exatamente o que vai ser relatado por aquele que atende, né? E como que aquele que atende daqui a pouco também não observou certas coisas, não escutou alguma questão, ou de que maneira vai escutando com uma experiência diferente, né? E aí vai tendo supervisores. Então, uma outra ponta é a supervisão. E a outra ponta é exatamente a análise pessoal, né? Por quê? Porque também ser paciente, né, de uma análise significa que eu também posso acessar aquilo que em mim, né, acontece. O meu próprio iceberg, né? Porque se a gente antes estava falando sobre atenção flutuante e eu contei com equilíbrio, não é assim, é alguém equilibrado, alguém sensato. Não, é um equilíbrio dentro do seu iceberg, né? Assim, como é que é esse movimento em relação às suas censuras, aos seus sentimentos, às suas questões pessoais, e isso é com a análise pessoal, né? Então, assim, são 3
eixos que vão compor a formação de um analista. Um analista. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender assim, o que é formação psicanalítica? Né? Eu acho que tu está dizendo assim, dos pontos fundamentais, né? E aqui então, vou aproveitar para fazer, né, uma propaganda da formação psicanalítica do Espaço Criar, né? Que nós temos duas formações que acontecem, né? A formação que a gente vai se deter no estudo freudiano adulto, para trabalhar com adultos, né? Mas isso é importante colocar assim, que na verdade a gente trabalha com o infantil do adulto, né? Dentro de um estudo, dentro de uma proposta analítica, enfim, né? Que tem toda essa questão da supervisão, da análise pessoal e também do estudo, né? E que aqui no Espaço Criar a gente procura se deter na obra freudiana, porque a gente entende que é uma base, né? Depois que entende Freud, bom, daí vamos para os pós-freudianos, né? Porque a gente cada vez se dá conta que esses pós-freudianos se basearam no Freud, né? Eles beberam dessa água, vamos dizer assim, né? Então, a gente se dedica, e o diferencial da nossa formação é poder estudar Freud, e depois, num outro momento, né, fazer esses estudos. E tem a formação em psicanálise de crianças e adolescentes também, né, que a gente já falou em outro pod Criar, mas que também tem as suas características, as suas, né? Na instituição, assim, a gente se propõe tanto ao estudo quanto à clínica, né? Sim. E acho que é fundamental, assim, essa interlocução, né? A prática não pode estar desvinculada da teoria. Eu acho que essa é uma questão importante também. A teoria e a técnica, né? Poder fazer um entendimento dessa teoria para sustentar a nossa técnica. Sim, né? Sim, e sempre revisitando, e uma forma de estudar um texto também diferente do que seria um curso ou uma aula, né? Quando a gente pensa assim, seminários, por exemplo, em psicanálise, a gente, quem está ali coordenando um seminário, como sou coordenadora de seminário, está também revisitando os textos e sendo curiosa em relação aos textos junto, né? Com mais experiência, mas também a nossa formação é interminável. A gente está ali sempre revisitando os textos, não para, eu vou interpretar eles de um outro modo, mas perceber de novo curiosidades, relações que não fez em outro momento, que faz agora, que revisita outros autores e de novo trabalha aquilo, né? Claro. Muito legal isso que tu diz, porque às vezes o meu marido diz assim, quantas vezes tu vai ler o mesmo texto, né? E eu, a cada seminário que dou para cada turma, né, eu sempre leio o texto novamente antes do seminário, e acredito que tu faça a mesma coisa, né? Então, às vezes, acordo de madrugada antes do seminário para poder ler sem ir para o seminário. Por quê? Aquela turma sempre remete uma outra leitura. Surgiu um questionamento que não surgiu em outro momento, né? Sim. E às vezes eu me pego assim, sublinhando coisas que... Mas como que eu não tinha sublinhado isso ainda? Que eu já li tantas vezes, né? Bom, eu acho que isso que eu tô falando tem a ver com o processo analítico, né? Sim, né? Como é que eu não vi isso antes? Como é que... E todo encontro é um novo encontro. Sim. Né? Porque, e faz parte daí daquilo que vai ficando no registro, né? Sabe que nós duas começamos a estudar Freud juntas, né, Kátia? Assim, e exatamente, assim, quando a gente estuda, às vezes a gente coloca ali, uma observação, um escrito, depois volta, às vezes coloca ali, exemplo de tal data, tá, mas eu nem lembro mais o que era que eu tinha associado naquele momento e tal, então... Sim, é bem rico. E esse, como tu disse, a gente faz uma nova leitura e um novo estudo, né? Porque é um estudar, porque não é assim, é ler para memorizar. Não, ler para retrabalhar aqueles conceitos. E dar um sentido em profundidade. Sentido, né? Às vezes, nos colegas em formação, a gente diz assim... eu aprendi com vocês também. E acham que isso é dizer por dizer. Não é dizer por dizer. A gente aprende porque cada troca vai né, ressignificando ou vai dando novos sentidos. E isso é o que acontece na análise e a partir do amor transferencial. Né? Hoje eu nem
tentei cutucar muito a questão do amor transferencial, porque eu acho que é um tema para um outro pode criar. Sim, né? Assim, que sim. isso Exatamente. Né? Mas a transferência analítica faz parte, é fundamental que ela ocorra para que o processo analítico se dê. Sim, né? sim. Então... E dessas temáticas todas, né, dá para ir aprofundando cada uma delas. Muitos temas. Hoje a gente propôs assim, conversar um pouco assim, da psicanálise de um modo geral, a psicanálise, o método psicanalítico, a questão assim, dar uma ideia assim, dos sonhos, da importância dos sonhos. Não é que nós sejamos místicas ou qualquer coisa assim, não. É que aí tem uma representação do inconsciente. Né? No ato falho também tem uma representação do inconsciente, nos xistes tem uma representação, nos sintomas tem uma representação do inconsciente. Né? Então, a gente tentou dar uma ideia, assim, a questão do recalcamento, a questão da resistência, tentamos dar uma ideia de como é que isso funciona nesse dinamismo do aparelho psíquico. Sim. Né? Não sei, Simone, se tu lembra algo mais assim que a gente pudesse ainda aproveitar nesse momento para transmitir para o pessoal que nos escuta, nos ouve, nos vê, né? Que pudesse... E a gente trouxe bastante esse tema, né, da repetição aí. E eu acho que esse também é uma temática, né, que é interessante revisitar, né, repetir, né. Mas é assim, exatamente para a gente poder trabalhar nos nuances em relação a isso, né. E dos temas fundamentais são esses os temas fundamentais da psicanálise, assim como o complexo de Édipo, que a gente nem tocou, né? Nisso. Então, assim, o tema da sexualidade, né? Que também são temáticas, às vezes, que as pessoas... então é tudo do ponto de vista sexual, sexo? Não, né? Não é neste sentido. Essa é uma outra confusão, né? Freud só falava em sexo. Como assim? Então, assim, esse tema da sexualidade, do complexo de Édipo, o que significa, né? Uma tragédia, né? Edípica, né? Então, assim... O que ocorre dentro, né, do nosso psiquismo ao nos tornarmos né? Porque, sim, ia estarmos excluídos de outras relações, né? Todos os enfoques que isso traz, né? Então, esses também são temas aí, né? O tema da sexualidade é um tema que hoje, né? Inclusive, o Espaço Criar já fez jornada sobre essa temática, né? Então... É verdade, acho que já está trazendo assim, todos os temas que a gente pode aprofundar, porque não é fácil, assim, são conceitos muito, até por vezes densos, né? Que a gente quer tentar traduzir e dar um sentido mais... mais claro, mais da psicanálise. Exatamente. Bom, Simone, assim, te agradeço imensamente, né, essa troca, esse convívio contigo, né, e eu acho que vamos seguir, a gente segue estudando juntas, enfim, né, pensando, e eu acho que fica aqui, né, o convite para que todos que assistam os nossos Pode Criar tragam sugestões, comentários, dúvidas e, além do que, sugestões de outros temas que a gente possa trabalhar dentro do âmbito psicanalítico, né. Então, ficamos por hoje, né? Muito obrigada, Kátia. Foi ótimo poder conversar aí sobre esses temas, né? Como tu diz assim, são intermináveis, né? A gente começa a puxar, poderíamos ficar aqui não sei quanto tempo. Mas temos a castração, um limite de realidade, temos que lidar com isso. Mas fica aqui que seguimos, né? Seguimos com o nosso espaço Pode Criar, tentando traduzir e aprofundar o que é da psicanálise, né? Então tá bom. Obrigada, então. Imagina, um prazer foi totalmente meu, tá? Vamos lá.